Hora da nossa agenda do dia, falar sobre o Ibovespa, que fechou em queda de 0,73% na quarta-feira, aos 117.535 pontos, o que vai na contramão do movimento no exterior. A Bolsa Brasileira foi puxada para baixo, principalmente pelos bancos, em meio às preocupações com o fiscal. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com a Fernanda Mello, que é planejadora financeira, CFP pela Planejar. Tudo bem, Fernanda? Bom dia para você. Conta para a gente aí, esse freio na economia pode indicar uma efetividade dos juros mais altos para controlar a inflação? Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Bom, realmente esse reflexo é de fato por conta de uma apreensão, né, em relação à situação fiscal, justamente na véspera da apresentação do projeto de orçamento para o ano que vem, então isso acaba repercutindo negativamente na renda fixa. A gente sabe que os juros são usados aqui como instrumento de política monetária, então qualquer apreensão ou abertura na curva significa, né, uma perspectiva do mercado de que a inflação ainda pode subir ou que ainda não está controlada e que a ferramenta de juros poderá ser usada. Então, qualquer tipo de incerteza e apreensão, o mercado nunca repercute bem. Então, a gente sabe que qualquer dado nesse sentido pode afetar, sim, a perspectiva sobre os juros aqui no Brasil. Quando a gente fala de juros, ontem a gente teve um resultado importante, que foi a divulgação do PIB americano, de crescimento de 2,1% no último trimestre, e veio abaixo da expectativa do mercado, um crescimento abaixo. O que você pode dizer, como é que isso pode influenciar os juros aqui no Brasil? A grande questão com analisar o mercado americano é a gente entender que aqui no Brasil a gente precisa oferecer um prêmio de risco nos juros. Então, se o mercado americano, que é mais consolidado que um mercado emergente como o do Brasil, apresenta juros maiores ou rendimentos maiores, então é natural que aqui no Brasil a gente venha a apresentar um prêmio de risco, né, pelo risco país. Então, os investidores lá de fora receberam dados bem mais fracos do que o esperado sobre a folha de pagamento. Então, eu sei que muita gente aqui não pode não estar acostumada, né, com os nomes dos relatórios sobre emprego, né? A gente tem o JOLTS e o Payroll. O JOLTS se refere justamente ao total de vagas abertas e o Payroll sobre novas contratações. Então, esses dados abaixo do consenso levaram as perspectivas mais para baixo, né, e isso afeta, né, o mercado como um todo. Fernanda, ontem, inclusive, o governo entregou ao Congresso a previsão de orçamento, falou sobre essa previsão de orçamento, projeto de orçamento, e a gente ainda depende de uma arrecadação de 160 bi para tentar bater a meta do governo, que é zerar o déficit em 2024. Eu já via e lia algumas repercussões do mercado duvidando de que o governo consiga bater essa meta de zerar o déficit em 2024. Como é que o mercado está vendo ainda essa reafirmação do governo que quer bater essa meta? Muita gente falou, não, será que não é melhor o governo rever a meta, porque não vai ser possível? Inclusive, integrantes da própria base do governo estão especulando essa situação. O que você acha? O fundamental da gente observar aqui, quando se fala de gastos de déficit público, é entender que essa política fiscal ela é fundamental para que a política monetária não seja tão dura, né? Ninguém gosta de juros altos, mas se a gente só tem o trabalho de um lado, né, com um instrumento, com a taxa de juros, e não tem a contraparte, né, de uma política fiscal mais sadia, é possível que a gente não veja, de fato, a Selic caindo como se espera para o crescimento econômico. Então, esse é o grande gatilho de não oferecer um déficit fiscal ou uma política fiscal mais sadia.
Agora, Fernanda, ontem tivemos aqui a divulgação sobre a abertura de novas vagas formais de trabalho em julho, né? Segundo os dados do CAGED, foram 142 mil vagas formais abertas em julho. Qual que é a visão do mercado sobre esse resultado, empregos e para esse próximo semestre? É natural que a gente veja, à medida que a inflação vá sendo mais controlada, que dados mais positivos venham a surgir. Então, é, é uma trajetória, né? Mas se a gente vir qualquer tipo de incerteza ou algum dado que mostre apreensão, aí já ficaria mais comprometida. E também hoje tem uma grande expectativa sobre dados da inflação ao consumidor da zona do euro de agosto, que é relativa ao mês de julho, vai ser publicada. Qual que é a expectativa quando a gente fala de inflação, de consumo na Europa? Tanto a Europa quanto os Estados Unidos vêm tentando trabalhar a inflação, então esses dados são importantes, mas a gente vê um reflexo também americano na Europa. E quando a gente fala de americano, inclusive, amanhã tem a divulgação do relatório de emprego lá nos Estados Unidos, né, Fernanda? Exatamente. Os dados de emprego que vieram abaixo do consenso, né, durante essa semana. Então, a gente vê que os Estados Unidos ainda não conseguiram engatar, de fato, o motor de ajuste, né? A política monetária lá ainda é discutida, porque os Estados Unidos, no início, entendia a inflação como uma inflação transitória, então, eles ainda são mais relutantes ao aumento de juros, então a gente não sabe efetivamente se o Fed vai ter um pulso firme, tão firme quanto o Banco Central aqui do Brasil teve, né, do compromisso com o controle de inflação através de juros. Muito obrigada pela sua entrevista, pelas análises já ditando mais ou menos o dia de hoje, as repercussões e o que vem pela frente. Bom trabalho para você. Eu que agradeço. Um abraço.